Olá, olá, meu amigo, minha amiga, tudo beleza? Professor Pietro aqui para mais uma aulinha do nosso curso de Solidity. Show de bola para quem quer desenvolver smart contracts com Ethereum aqui e as suas plataformas compatíveis. Hoje falaremos um pouco mais sobre funções. Vamos comigo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Considere logo se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Ative o sininho para receber as notificações de novas aulas e também, poxa, não custa nada, já deixa o seu like aí, é só rolar um pouquinho para baixo, clica no joinha e a gente vai ficar muito feliz aqui porque o nosso trabalho será recompensado através disso. É só um cliquezinho, é o seu pagamento por essa aula. Vamos que vamos? Então, olha só, sem mais delongas, para nossa aula, recapitulando o que vimos na aula anterior. Fizemos aqui um hands-on, metemos a mão na massa, fomos lá para a IDE, para o Remix e fizemos o nosso primeiro smart contract, fizemos o nosso primeiro código, né? Testamos ali variáveis, testamos armazenar dados em memória, vimos como que a gente pode ver alguma questão ali sobre visibilidade das variáveis, enfim, tá? Só que a gente não consegue ir adiante se a gente não falar de funções, tá? Então a gente dá um foco hoje aqui sobre o conceito de funções que basicamente são o coração do nosso smart contract, né? Então, a gente vai ver aqui as regras para nomenclatura de funções, como é que a gente escolhe um nome para as nossas funções. A gente fala de novo aqui sobre o conceito de visibilidade das funções, maravilha? Falaremos aqui sobre os parâmetros, o que essa função precisa de dados de entrada para ela funcionar. Falaremos aqui também sobre o retorno das funções, o que essa função produz de dados de saída, beleza? Falaremos também aqui dos modificadores de estado, como que a gente pode deixar claro o que essa função faz, se ela é uma função só de consulta, se ela é uma função pura, se ela é uma função que altera o estado da blockchain. E também aqui falaremos um pouquinho sobre a localização dos dados na blockchain quando a gente usa funções. Existem dados que ficam armazenados de forma persistente, existem dados que ficam armazenados em memória, existem dados que são locais, que vão para a pilha apenas, enfim, a gente vai ver isso hoje aqui com um pouco mais de calma, conceitualmente falando. Bora lá então? Funções, os dispositivos lógicos do nosso contrato, né? A gente vai dar simplesmente uso ao nosso contrato quando a gente criar funções. Maravilha? Gente, regras de nomenclatura de funções são basicamente as mesmíssimas regras para dar nomenclatura a variáveis. Então, uma função não pode começar com um número no seu primeiro caractere, uma função não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço no seu nome, né? Uma função tem que começar no seu primeiro caractere com uma letra ou um underscore, tá? E as próximas letras podem ser tanto letra, quanto underscore, quanto número nas funções, beleza? E aí, claro, sempre escolha um nome de função que faça sentido para o que essa função faz. Na prática, você vai pegando aí mais ou menos a moral de como que se dá nome a funções, né? Beleza? Com relação à visibilidade, então nós temos aqui a visibilidade pública, funções são públicas por padrão, ok? Se você esquecer de colocar a visibilidade da função, todo mundo vai poder acessar essa sua função, porque por padrão o Solidity taxa as funções como públicas, ok? As funções privadas só podem ser acessadas internamente dentro desse único smart contract. Funções internal podem ser acessadas para toda a hierarquia de contratos. Então, se eu tiver uma hierarquia de contratos onde um contrato herda funcionalidades do outro, quem herdou pode eventualmente herdar também o acesso a funções que são do tipo internal e funções external, elas só podem ser acessadas de fora do contrato. Ou outros contratos vão invocar funções external, ou pessoas, indivíduos convencionais como eu e você, através de suas chaves privadas, vão invocar as funções do tipo external, ou seja, eu não consigo acessar essa função internamente no contrato, e aí é assim que a coisa funciona, tá? Inclusive, funções external são muito comuns, por exemplo, quando a gente está definindo interfaces de smart contracts, mas a gente vai ver isso com mais calma na aula sobre interfaces, tá? Outra coisa importante com relação a funções aqui são os benditos dos parâmetros. Então, gente, geralmente, funções, imagina uma função como uma caixinha mecânica que executa uma dada funcionalidade, tá? A gente precisa oferecer insumos para essa maquininha funcionar, ok? Eu preciso informar dados de entrada para essa máquina funcionar, para essa nossa função funcionar. Esses dados de entrada
eles são os nossos parâmetros, tá? Os nossos parâmetros. Então, os parâmetros geralmente são como variáveis locais, são variáveis que a gente cria enquanto a função existir, enquanto ela estiver executando, essas variáveis estarão existindo, beleza? E aí, quando a função se encerra, esses parâmetros são destruídos geralmente em memória, tá bom? Olha aí, funções também têm dados de retorno. Funções têm dados de retorno, então eu preciso dizer o que essa função retorna através da palavra reservada returns, tá? O returns diz qual é o tipo de dados que essa função retorna, e isso aqui eu preciso especificar na linha em que eu estou dando nome para a função ali e tal. E na hora de eu escolher o conteúdo do retorno, não só o tipo de dado, mas o conteúdo do retorno, eu dou através do return. Então, cuidado, tem o returns e o return, né? Beleza? Returns é o verbo aqui e o return é para retornar o conteúdo. Então, o returns, ele especifica o tipo de dado. O returns desculpa. Travei. Gente, o returns, ele especifica o tipo de dados que a nossa função vai retornar e o return, ele retorna de fato o dado em si, o conteúdo do dado. E detalhe, o conteúdo do dado, o dado em si, tem que ser do mesmo tipo de dados que a gente especificou no comando returns, tá? Então, o que eu estou dizendo com o retorno? Se os parâmetros lá, que eu acabei de explicar no slide anterior, é a entrada da nossa funcionalidade, tá? O return aqui, o returns, é a saída. É o que a nossa função produz de saída, ok? É o que ela produz de resultado, maravilha? Temos também aqui os modificadores de estado. Funções que não alteram o estado da blockchain, funções que apenas visualizam o conteúdo de um smart contract ou visualizam alguma informação, são do tipo view, ok? Eu preciso deixar claro quando eu estou criando uma função que ela só faz consulta. Vai ser do tipo view, modificador de estado. E se a função ela não faz alteração do conteúdo do smart contract, mas ela também não é somente consulta, ou seja, é uma função que ela recebe dados de entrada, ela faz algum processamento, ela retorna algo, mas ela não altera o conteúdo da blockchain, essa função é do tipo pure, modificador de estado pure, beleza? Maravilha? Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente aqui é no momento de usar variáveis locais ou variáveis que vão ser utilizadas na função. Eu tenho variáveis que podem ser salva na memória volátil, tá? Ou seja, o que significa isso aqui? Significa que, enquanto a função estiver executando, os dados do tipo memory vão existir. Uma vez que a função deixou de ser executada, os dados do tipo memory vão ser excluídos, tá? E eu tenho também dados que ficam no storage. O storage é aquele dado não volátil, persistente, tá? Então, o dado storage, quando eu estou mexendo com dados do tipo storage, isso aqui vai ficar sendo armazenado na blockchain ad eternum. Geralmente, quando a gente está mexendo com variáveis que são variáveis de estado, a gente pode usar storage, tá? E aqui detalhe, isso aqui geralmente, memory e storage, a gente usa para variáveis que não são variáveis simples. A gente geralmente usa para variáveis do tipo string, que é um conjunto, todo um conjunto de dados, ou para variáveis que são um pouco mais robustas, como arrays, como listas aí, como mappings, enfim, tá? Mas fique tranquilo, fique tranquila, conforme a gente for botando a mão na massa, isso aqui vai ficando mais claro para a gente. Show de bola? Muito bem, então ficamos por aqui. Recapitulando, falamos aqui então da nomenclatura de funções, que segue as mesmas regras de nomenclatura de variáveis, tá? A gente viu aqui questões de visibilidade da função, assim como variáveis têm visibilidade, funções também têm, com exceção aqui do external, que é mais para funções, e variáveis não existem variáveis external, né? A gente tem aqui a questão dos parâmetros, que são os dados de entrada da função. Nós temos aqui o retorno, que são os dados de saída da função. Nós temos aqui os modificadores de estado, view e
Pure, né? E nós temos aqui também a localização dos dados, Memory e Storage, ok? O que veremos na próxima aula, então? Veremos mão na massa. Criaremos nossas funções, criaremos nossos smart contracts com funções para a gente começar a dar sentido para os nossos smart contracts. Belezinha? Fica por aqui então. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários. E por favor, não se furte de ler a descrição do vídeo para maiores informações com relação aqui a acesso aos exercícios de fixação, com relação ao acesso aos slides e também ao certificado do curso. Veja o que a descrição do vídeo tem a dizer a respeito disso tudo. Beleza? Se você chegou até aqui, por gentileza, deixe o seu like e, por gentileza, também se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever assinando através do sininho para receber as notificações de novas publicações aqui dos nossos vídeos e das nossas videoaulas. Beleza, gente? Olha só. Fico por aqui então. Um grande abraço. Até mais.